Bom dia, galera! Vamos para a nossa segunda aula de progressões. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. E hoje nós vamos falar da soma dos n primeiros termos de uma PA. Lá na aula anterior, a gente mostrou uma formulazinha que calculava o termo geral da PA, que é o AN, ou seja, o 20º termo, se eu quiser saber. A gente fez um exemplo do 20º termo, né? Mas pode ser o 30º termo, o segundo, o terceiro, o quarto, o termo que eu quiser. É a fórmula da aula passada. Eu acho o termo geral. E aqui, essa formulazinha que a gente vai ver agora, olha, a gente vai achar a soma dos termos, tá? Então, vamos ver, entender agora o que significa cada letrinha aqui. Bora lá. A gente já viu lá na aula passada o A1, mas bora ver novamente. O A1, ele é o primeiro termo da PA, tá? O AN vai ser o enésimo termo, né? Mas primeiro, aqui nessa fórmula, não aparece a razão, que é o R de uma PA, que a gente já viu também na aula passada o que era a razão. E na fórmula da aula passada, a gente também utilizava a razão na fórmula. Nessa fórmula aqui não tem o Rzinho de razão. Mas bora colocar ele aqui porque a gente vai precisar depois. O N é o número de termos, né? Se eu quiser 20 termos, o 20º termo, o 30º termo, vai ser o 30, tá? É o número de termos. E o AN, como eu falei, é o enésimo termo, tá bom? Então, vamos usar o mesmo exemplo que a gente viu na aula passada, que foi essa PA aqui, que a gente calculou o termo geral dela, tá? Aqui o primeiro termo, A1, segundo, terceiro, quarto, quinto, aí o sexto termo seria quem? Vamos lembrar que a razão dessa PA aqui é 5, ou seja, ela está andando de 5 em 5. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Menos 1 mais 5, 4. E assim por diante. Então, se eu quisesse saber o próximo termo, eu fazia 14 mais 5, 19. Seria o próximo termo. Se eu quisesse saber o outro termo, 19 mais 5, 24. E assim por diante, eu ia achando todos os termos, tá? Só somando 5 toda vez, porque essa é a razão daqui, a razão é 5. E aí eu poderia fazer esse cálculo até chegar no 20º termo, já que eu queria saber, lá na aula passada, quem era o 20º termo, né? Mas uma forma mais fácil de tu fazer era utilizando aquela fórmula lá do termo geral. E a gente utilizou para descobrir quem era o 20º termo, ou seja, o A20. A gente chegou na conclusão lá, utilizando a fórmula, que o 20º termo era 89. Professor, eu não lembro como chegou nesse 89. Volta lá na aula passada, corre lá rapidinho, no final da aula eu faço esse exemplo e chego nesse valor aqui que é 89, tá? Então voltem lá, utilizando a fórmula do termo geral da PA. Por que, professora, eu tenho que voltar? Porque tu tem que saber como eu cheguei nesse 89, porque eu vou precisar desse termo aqui, desse A20, bem aqui nessa fórmula, tá? Então, eu preciso desse valor, ok? Tá, professora, eu achei o A20. E para que serve essa fórmula aqui mesmo? Para me calcular a soma dos 20 primeiros termos. Ou seja, eu vou calcular essa soma aqui, ela faz isso, olha. Menos 6 mais o menos 1, mais o 4, mais o 9, mais o 14, mais o próximo termo, mais o próximo, até o 20º termo, que é esse. Ele vai somar todos os termos. Ou seja,
Se eu pedisse para vocês a soma, qual a soma dos 20 primeiros termos de uma PA? A soma dos 20. Vocês poderiam ter que achar os 20 termos, depois somar todos eles. Olha o trabalhão que isso ia dar. Então, para vocês não fazerem todo esse trabalhão, a gente utiliza essa fórmula aqui, tá bom? Então, tá. Se eu quero os 20 primeiros termos, o meu N vai ser o número de termos, né? Então, o meu N é 20, ok? Então, lá onde tem N, eu vou colocar 20. Eu vou querer saber a soma dos 20, então é S20. E lá no N, eu disse coloca 20, né? Então, eu vou querer saber aqui o A20, por isso eu coloquei ele aqui. O N, eu vou colocar 20. Então, vamos lá, substituir aqui, olha, substituir. S20, A1 mais A20, vezes o 20 dividido por 2. Ok? Então, tá. Agora, a gente vai substituir os valores. O A1, quem é o A1? É o meu primeiro termo dessa PA aqui, é o menos 6. E o A20, quem é? Eu já calculei lá na aula anterior, 89, tá? Vou substituir. Aqui, menos 6 mais 89 igual a 20. Ou igual a 20 não, vezes 20, desculpa. E agora, eu vou fazer esse menos 6 mais 89, que vai ser 83 vezes 20. Ok? Menos 6 mais 89, 83. 83 vezes 20, 1660. 1660 dividido por 2 vai dar 830. Então, esse seria a soma dos 20 termos aqui. Se eu somar menos 6, mais o menos 1, mais o 4, mais o 9, mais o 14, mais o 19, até o 89, fizer a soma de todos esses números, vai dar esse valor aqui, 830. Exemplo. Em relação à sequência dos números naturais ímpares, calcule a soma dos 50 primeiros termos e, letra B, a soma dos N primeiros termos. Então, aqui eu quero saber a soma, né, dos 50 primeiros termos. Tá, primeiro, bora ver quem é a sequência. A sequência é essa aqui, a sequência dos números naturais ímpares. Quem é essa sequência? É esse. 1, 3, 5, 7, 9. São só os números ímpares positivos, porque são naturais, ou seja, só os positivos e os ímpares, ok? Tá, e eu falei para vocês que toda vez que tiver soma, eu vou utilizar a fórmula do SN, tá? Soma é SN. Então, tá aqui a fórmula, eu coloquei ela aqui em cima para a gente fazer a continha aqui embaixo, tá? Dá espaço para a gente fazer as contas. Ok. SN, o que eu preciso para achar o SN? Eu preciso do A1, não sei quem é o A1, o A1 é o primeiro termo, é 1. Eu preciso do AN, quem é esse N? Esse N é o meu número de termos, é o 50, a soma dos 50 primeiros termos. Então, lá naquele exemplo era os 20 primeiros termos, então meu N era 20. Aqui é a soma dos 50 primeiros termos, então meu N é 50. Aqui é A50 e aqui é 50 também, aqui na fórmula, tá? Então, quem é o A50? Eu não sei, né? Então, eu tenho que calcular o A50 ainda. Eu vou usar aquela fórmula lá da primeira aula do termo geral, que é do AN, tá? Vou ainda ter que calcular o A50 primeiro, para depois calcular essa soma aqui dos 50 primeiros termos, ok? Eu não sei quem é o A50. Mas para me calcular o A50, eu vou precisar saber quem é o R, quem é a razão aqui. A razão, bora lembrar como é que eu acho. Eu pego o segundo termo,
menos o primeiro. 3 menos 2, ou menos 1 dá 2, né? 3 menos 1 dá 2. 5 menos 3, 2 também. 7 menos 5, 2. A diferença sempre vai ter que dar 2 aqui. Por quê? Porque está somando de 2 em 2, né? É uma PA. Então, a minha razão vai ser 2, tá? O meu A50, que é o meu AN, né? Eu não sei quem é. O A50 eu não sei quem é. E o S50 eu também não sei quem é. O meu N é 50, eu já tinha falado antes, né? Que é os 50 primeiros termos, então meu N é 50. Eu não sei quem é o A50 e nem o S50. Bom, para mim calcular a fórmula aqui, essa continha aqui, eu preciso desse AN aqui, que é o A50. Então, primeiro eu vou calcular ele, tá? E qual é a fórmula dele? Vamos ver lá no slide anterior, que você, lá na aula anterior, que vocês vão ver essa formulazinha aqui, ó, eu explicando para vocês. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, tá? Então, bora substituir. No lugar do N vai aparecer 50, então aqui é 50, aqui é 50. O meu A1 é o 1 e o meu R é 2. Substituir todo mundo aqui. E agora é só fazer a continha. Primeiro é de dentro do parêntese, 50 menos 1, 49. 49, agora primeiro a multiplicação, depois eu vou somar. Sempre a multiplicação primeiro, tá? Acabou os parênteses, vamos para a multiplicação. Deu 98 essa multiplicação. Agora sim eu vou somar. 98 mais 1, 99. Ok? Então, o meu A50 vai ser 99. Ok? Agora sim eu vou poder utilizar essa fórmula aqui e substituir lá no lugar do A50, 99. Então, eu vou pegar essa fórmula e vou reescrever ela aqui, já substituindo o N por 50, que é o S50, A1, A50, o N é 50, tá? Substituir tudinho. Agora, quem é o meu A1? A1 é o próprio 1. A50 é 99. Substituir. E agora, o que eu faço primeiro? Primeiro, parêntese. Tem parêntese, vamos fazer o parêntese primeiro. Acabou os parênteses, vamos para multiplicações, tá bom? 1 mais 99 dá 100, né? 100 vezes 50 dá 5.000. 5.000 dividido por 2, 2.500. Então, a gente achou aqui a soma dos 50 primeiros termos dessa PA aí é 2.500. Vamos fazer a letra B agora. A soma dos N primeiros termos. Olha só, na letra A, ele pede a soma dos 50 primeiros termos, né? E na B, N primeiros termos. A letra B é igualzinho à letra A. A única coisa que vai mudar, se vocês forem ler aqui, é o 50 e o N. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez a letra A, só que agora, aonde tinha 50, eu vou colocar N, ok? Igualzinho à letra A, só que agora onde estava 50, eu vou colocar N, tá? Então, a PA vai ser a mesma, ok? Que é a dos números naturais ímpares, a PA é a mesma. Então, o meu A1 continua o mesmo, que é 1. O R continua o mesmo, que é 2. Agora, o N, que é um número de termos, ele era 50. Agora, ele vai ser N. Então, eu vou colocar N igual a N mesmo.
E lá eu estava procurando o A50, né? Agora eu vou procurar o AN mesmo. AN, eu não sei quem é. E o SN, que é a soma dos N primeiros termos. Eu também não sei quem é o que eu vou procurar. Então, primeiro, como é que eu fiz lá? Primeiro eu achei o A50, né? Então, aqui primeiro eu vou achar o AN. Bora colocar lá a fórmula do AN, tá? Que a gente viu na aula anterior. Ok. Aí, o que eu faço aqui? Eu mudo o N para a quantidade de termos, não é isso? Lá na letra A, aqui fica A50, aqui 50 menos 1. Só que eu não quero 50, eu quero N. Então, eu vou deixar o N mesmo. Eu não vou mudar esse N para número nenhum. Ele vai continuar N aqui e N aqui, porque é o N que eu quero agora. O N primeiros termos, tá? Eu vou mudar só o A1, que o meu A1 é quem? É 1. E o meu R aqui, que é 2. Eu vou mudar eles dois. O A1 e o R. Ok? Mudei. E agora, o que eu faço? Se fosse lá na letra A, eu ia fazer primeiro de dentro do parêntese. Eu ia fazer essa subtração aqui. Mas aqui não é dois números. Aqui é uma letra e um número. Então, eu não posso fazer essa subtração de letra com número. Eu não consigo fazer, né? Essa subtração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação aqui do 2 com esses dois elementos, tá? Porque é a distributividade aqui. Eu vou fazer 2 vezes o n, que vai dar 2n, e 2 vezes o 1, que dá 2. Ok? E o sinal permaneceu o mesmo. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, 2. Aqui deu esse resultado aqui. E aqui, o que eu posso fazer? Eu só posso somar ou subtrair números que estão sozinhos com números que estão sozinhos, tá? Eu não posso fazer números que não tem letra com número com letra. Esse número aqui, ele está acompanhado do N. Ele não pode subtrair com esse 2. Vai ficar 2N menos 2 igual a N? Não. Eu não posso mexer com esse 2N aqui. Só se existisse um outro N por aqui, tá? Então, eu vou fazer esse 1 com esse menos 2. 1 menos 2 vai dar menos 1. E o 2N eu baixo. Ficou o 2N aqui. E aqui eu não posso fazer mais nada nessa soma. Então, eu chego que a N é igual a menos 1 mais 2N. Tá? O meu AN é esse aqui, o resultado do AN. Então, vamos procurar agora o SN. Achei o AN, vou procurar o SN. A fórmula do SN é essa aqui, ó. A1 mais AN vezes N dividido por 2. E agora eu vou substituir os valores aqui. A1 é o 1. Vou colocar no lugar do A1 o 1. Mais AN, o AN é toda essa continha aqui, não vai ser só um número agora o AN. E vai ser todos esses valores aqui, ó, menos 1 mais 2N. Lá no lugar do AN, eu vou colocar menos 1 mais 2N, tudo isso aqui. Ok? Então, vamos lá. A1 é 1. Lá no lugar do AN vai ficar menos 1 mais 2N, olha, menos 1 mais 2N. Lá no lugar do AN. Ok? Esse N continua N, porque lembrando que N é igual a N, então não vou tirar o N de lugar nenhum, continua N, dividido por 2. E aqui dentro, eu vou resolver primeiro de dentro do parêntese, né? Só posso fazer número sozinho com número sozinho, tá? Número com letra eu não posso mexer com ele. Então, vai ficar 1 menos 1 é 0, né? Então, vai ficar só o 2N aqui dentro do parêntese. Vai ficar só o 2N aqui. E eu vou multiplicar com esse N aqui de fora, 2N vezes N, N com N, N ao quadrado. Por isso que ficou aqui 2N ao quadrado
dividido por esse 2 bem aqui, tá? 2n ao quadrado dividido por 2. Esse 2 de cima eu posso dividir com 2 de baixo. 2 dividido por 2 dá 1. Então, só vai restar o n ao quadrado. Então, a soma dos n primeiros termos desta PA é igual a n ao quadrado. E acabou a minha conta. Eu cheguei no resultado da soma dos n primeiros termos. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, só entrar em contato, tá? Beijinhos, tchau, tchau!